O Airbus A220-300 parece estar dominando onde quer que vá. A Delta não consegue pedir o suficiente. A JetBlue trocou toda a sua frota regional por ele. A Air Canada o chama de seu pilar. Mas quando a Airbus bateu a porta da Southwest Airlines com o jato regional mais eficiente em combustível já construído, a Southwest disse não. Não talvez, não depois, não. Esta é a companhia aérea que revolucionou o voo nos Estados Unidos da América com tarifas baratas, virando a indústria de cabeça para baixo. Um erro caro seria ainda mais custoso para a Southwest Airlines. Então, por que a companhia aérea de baixo custo mais bem-sucedida dos Estados Unidos da América rejeitaria o que todos chamam de o jato pequeno perfeito? A resposta revela tudo sobre a estratégia da Southwest e porque sua lendária série de vitórias pode estar chegando ao fim. Porque em 2025 tudo mudou. Investidores ativistas forçaram a Southwest a abandonar os próprios princípios que fizeram sentido na rejeição ao A220 e ao A300. Então, neste vídeo vamos analisar porque o A220 e o A300 parecia o pior pesadelo da Southwest. O que está motivando as grandes mudanças na Southwest? E como esse jato perfeito pode se tornar a salvação dela. Agora, vamos começar com o que a Southwest realmente estava dizendo não para o Airbus A220, A300 não deveria existir. Originalmente chamado de Bombardier C-Series, essa aeronave estava dando prejuízo e quase levou a Bombardier à falência. Então, em 2018, a Airbus entrou no jogo e mudou tudo. O que ela salvou foi impressionante. O A220 A300 acerta em cheio o ponto ideal da aviação que a maioria dos fabricantes simplesmente perde, de 100 a 150 passageiros. Mas o que importa mesmo é isso, ele consome entre 20 a 25% menos combustível que os comparáveis 737 e 700 e os jatos mais antigos da Embraer. Num setor onde o custo do combustível determina a margem de lucro, isso é enorme. Mas a eficiência foi só o começo. Os passageiros notaram na hora: 5 assentos lado a lado, cadeiras mais largas, janelas maiores, motores mais silenciosos. Parece espaçoso mesmo quando, na verdade, não é. As grandes companhias perceberam rápido. A Delta encomendou 145 no total. A JetBlue comprou 100 para substituir completamente seus Embraer E190 envelhecidos. A Air Canada pegou 65. E os resultados? Impressionantes. Em junho de 2025, Airbus e antes a Bombardier tinham entregue 430 A220s. Analistas da indústria chamaram de o jato perfeito de pequeno porte para linhas principais. Os números da JetBlue comprovaram isso. O custo de combustível por assento do A220 A300 era cerca de 38% menor do que o dos antigos E190. A cada mês que a Southwest atrasa a renovação da frota, ela gasta entre $1,5 milhão a $2 milhões a mais por avião em combustível, comparado à vantagem de eficiência de 25% do A220, A220, A300. Isso acumula rápido numa frota com centenas de aviões. Então, quando a Southwest avaliou essa aeronave e desistiu, todo mundo fez a mesma pergunta: o que ela viu que os outros não perceberam? A resposta não está no avião. Está no que faz a Southwest ser fundamentalmente diferente. Quando foi lançada em 1971, a Southwest operou exatamente um tipo de aeronave com algumas exceções temporárias e relacionadas a fusões. Não era uma preferência, era uma religião. Boeing 737. Nada mais, nunca. Isso não é teimosia, é a base de todo o seu modelo de negócio. Um único tipo de aeronave significa que os pilotos podem voar qualquer avião da frota sem treinamento adicional. Os mecânicos atendem a todos os aviões com a mesma expertise. O estoque de peças permanece simples. O agendamento se torna infinitamente flexível. O A220 e o A300 destruiria essa simplicidade operacional. Certificação diferente para os pilotos, treinamento de manutenção separado, estoque de peças completamente novo.
Os mecânicos da Southwest, que atualmente podem consertar qualquer uma das mais de 800 aeronaves, precisariam de meses de treinamento adicional. Essa estratégia de usar só o 737 proporcionou à Southwest 47 anos consecutivos de lucratividade, uma sequência quebrada apenas pela pandemia. Nenhuma outra grande companhia aérea chega perto. Mas a simplicidade da frota foi só uma das razões para a Southwest dizer não. O relacionamento da companhia aérea com a Boeing é mais profundo do que a maioria imagina. A Southwest não é apenas a maior cliente da Boeing, ela é a cliente mais importante da Boeing. Mais de 1.500 aeronaves encomendadas, mais de 1.000 entregues. Esse volume traz descontos gigantescos com que outras companhias menores só sonham. A Boeing dá à Southwest prioridade nas entregas, configurações personalizadas e acesso direto à engenharia. Mudar para Airbus prejudicaria esse relacionamento e custaria milhões em preços futuros. Depois, tem um encaixe operacional. A Southwest voa entre cidades com demanda comprovada ou cria demanda onde quer que vá. A companhia quer menos aeronaves, mas maiores em rotas movimentadas. A Boeing ofereceu grandes descontos e prioridade nas entregas para manter a exclusividade, enquanto a Airbus via o A220-300 como uma brecha para quebrar o domínio da Boeing com um dos maiores clientes dos Estados Unidos da América. O que estava em jogo era enorme para os dois fabricantes. A política de usar só o 737 da Southwest é mais que estratégia, é o núcleo do DNA da marca, com os funcionários chamando o 737 de o avião da Southwest, fazendo da rejeição do A220-300 uma defesa da sua identidade tanto quanto das suas operações. Mas a Southwest tinha mais um motivo para rejeitar o A220-300, um motivo que parecia a prova de falhas em 2020. Ela já havia encontrado seu substituto. Quando a Southwest avaliou o A220-300, apostou tudo no Boeing 737 MAX 7. Este foi o sucessor escolhido para seus 737-700 envelhecidos. Apesar da crise do MAX ter deixado as aeronaves no chão em todo o mundo, a Southwest dobrou a aposta na Boeing em vez de migrar para a Airbus. Sua lógica parecia impecável: manter-se com as variantes do MAX e preservar seu modelo de negócio comprovado. O MAX 7 entregaria melhorias de eficiência enquanto mantinha tudo que fez a Southwest ser bem-sucedida. A Southwest encomendou centenas de aeronaves MAX. Toda a sua estratégia de renovação da frota girava em torno da Boeing entregando as melhorias que precisava. O compromisso era claro: aceitar possíveis atrasos e compromissos de eficiência em troca de manter as vantagens operacionais que trouxeram décadas de lucros. Mesmo com os problemas de certificação, o MAX 7 acabaria chegando. Quando isso acontecesse, a Southwest teria o melhor dos dois mundos: eficiência moderna com simplicidade operacional. Essa aposta parecia inteligente em 2020. Hoje, nem tanto. Mas para entender o porquê, precisamos ver o que os concorrentes da Southwest realmente conquistaram com o A220-300. Enquanto a Southwest continuou com a Boeing, seus concorrentes transformaram suas operações com o A220-300. A Delta implantou os A220-300 para substituir aeronaves MD-88, MD-90 e Boeing 717 já envelhecidas. A eficiência tornou rotas antes marginais em lucrativas. Rotas que não suportavam jatos maiores, de repente passaram a dar dinheiro. A cabine moderna ajudou a competir com companhias de baixo custo em voos mais curtos. A transformação da JetBlue foi ainda mais dramática. Ela usou os A220-300 para substituir completamente os Embraer E190, que seriam desativados até o fim desse período de pico no verão. A economia de combustível por si só justificou a mudança. Os custos operacionais caíram, o alcance aumentou, a satisfação dos passageiros disparou. A Air Canada achou o A220-300 perfeito para conectar cidades canadenses menores a destinos importantes nos Estados Unidos da América. O alcance de mais de 3.000 milhas náuticas e capacidade para 140 a 150 assentos atingiram o ponto ideal da sua rede.
Aqui está a diferença-chave. Todas essas companhias já operavam vários tipos de aeronaves. Adicionar os A220-300 significava complexidade, mas não mudou fundamentalmente o modelo delas. A rede da Southwest é diferente. Ela foca em rotas tronco de alta frequência entre cidades. O serviço ponto a ponto funciona melhor com aeronaves com capacidade perfeita, gerando mais receita por voo. Para a Southwest, o A220-300 representava um risco operacional sem benefícios claros para a rede. A Southwest é uma das poucas grandes companhias aéreas da América do Norte sem um A220-300 ou um narrow-body pequeno e comparável de próxima geração. Isso fazia sentido em 2020, mas os tempos mudaram. Tudo que justificava a rejeição do A220-300 pela Southwest está desmoronando. A Elliott Investment Management, ou simplesmente Elliott, acumulou cerca de 11% das ações da Southwest e forçou mudanças drásticas. Em outubro de 2024, a Southwest fez um acordo com a Elliott, reduzindo o tamanho do conselho e dando aos ativistas influência significativa sobre decisões estratégicas. As mudanças que a Elliott conseguiu impor são impressionantes. Mesmo antes da batalha agressiva, a Southwest anunciou que vai introduzir assentos marcados em 2025, com vendas começando em julho de 2026. Está adicionando opções de assentos premium. A companhia aérea começou a cobrar pelo despacho de bagagens em maio de 2025. Os voos noturnos já estão rolando. A frota inteira passará por reformas internas até o início de 2026. Essas mudanças atacam diretamente a filosofia de simplicidade operacional que justificava a rejeição do A220-300. Se a Southwest está introduzindo complexidade com produtos premium e assentos marcados, a diversificação da frota se torna menos problemática. Mas a pressão da Elliott foi só a primeira rachadura na armadura da Southwest. Lembra daquela aposta no MAX 7? Está falhando. O Boeing 737 MAX 7 só será certificado no mínimo em 2026, perdendo todas as metas anteriores, tudo porque a Boeing ainda não resolveu os problemas de segurança no sistema antigelo do motor desse modelo. Agora, a Southwest espera a certificação no primeiro semestre de 2026, com entregas adiadas para o final de 2026. Isso significa que vai operar os antigos 737-700 por mais tempo do que o planejado, enquanto os concorrentes aproveitam as vantagens de eficiência do A220-300. O atraso cria um enorme hiato no cronograma de renovação da frota da Southwest. Isso é um problema quando combustível e outros custos operacionais ligados a aeronaves mais velhas continuam subindo. Mas a mudança mais significativa pode ser as ambições de expansão da Southwest. A Southwest está explorando uma expansão internacional para além de seu serviço limitado ao México, Caribe e Havaí. A companhia aérea está adicionando voos para as Ilhas Virgens Americanas no início de 2026 e estabeleceu acordos interline com companhias como a Iceland Air. As discussões sindicais incluem operações internacionais com possíveis recursos premium, como lounges nos aeroportos. É aí que o A220-300 se torna particularmente interessante. Com seu alcance de 3.400 milhas náuticas e configuração eficiente para 140 a 150 assentos, o A220-300 é perfeito para rotas internacionais menores, nas quais os 737 maiores podem operar com menos lucro. Então, aqui vai a pergunta crucial. A Southwest ainda é a mesma companhia aérea que poderia justificar dizer não ao A220-300? A Southwest enfrenta uma escolha impossível. Seu modelo tradicional depende das vantagens operacionais de operar com um único tipo de aeronave, alta utilização, baixos custos, sem complexidade. Mas Elliott os forçou a abandonar esses princípios. Cabines premium exigem padrões de serviço diferentes, taxas de bagagem complicam as operações, voos noturnos precisam de escalas de tripulação diferentes. Se a Southwest não é mais uma companhia aérea simples, sem frescuras, o que justifica manter a simplicidade das aeronaves. Os atrasos do MAX 7 agravam o problema.
A Southwest opera aeronaves antigas e menos eficientes, enquanto os concorrentes se beneficiam de tecnologias mais novas. Cada mês de atraso custa milhões em queima excessiva de combustível e gastos de manutenção. Planos de expansão internacional podem fazer da combinação de alcance e eficiência do A220-300 perfeita para rotas que os 737 não conseguem operar lucrativamente. Mercados internacionais menores precisam de aeronaves menores e mais eficientes. Mais importante, a vantagem competitiva da Southwest está se desgastando. Seus custos unitários estão subindo, a satisfação dos clientes está caindo, passageiros premium escolhem companhias com comodidades modernas, incluindo lounges. Se a Southwest adotar o A220-300, pode começar em rotas internacionais menores ou usá-lo como proteção contra os atrasos contínuos do MAX 7. A flexibilidade da aeronave pode apoiar a estratégia e evolução da Southwest sem abandonar completamente sua relação com a Boeing. O A220-300 pode ser exatamente o que a Southwest precisa para competir nessa nova realidade. A rejeição ao A220-300 fazia todo sentido para a antiga Southwest. Simplicidade da frota, lealdade à Boeing e sua rede justificavam dizer não ao que todo mundo queria. Para uma companhia aérea construída em decisões inteligentes, manter uma frota totalmente Boeing pode em breve parecer um erro estratégico. Os próximos anos vão mostrar se a lendária disciplina operacional da Southwest consegue sobreviver num mundo onde eficiência e flexibilidade valem mais do que simplicidade. Mas nem mesmo o A220-300 é perfeito. A Airbus está enfrentando dificuldades com o aumento planejado da produção e alguns operadores reclamaram dos motores Pratt & Whitney que não tiveram bom desempenho. Mas nem mesmo o A220-300 é perfeito. A Airbus está enfrentando dificuldades com o aumento planejado da produção e alguns operadores reclamaram dos motores Pratt & Whitney que não tiveram bom desempenho. Eles não só permanecem na asa por menos tempo do que o prometido, como as manutenções nas instalações também são muito mais longas, obrigando alguns operadores a até mesmo deixar seus A220 em solo. Mesmo assim, só o futuro dirá se a aposta da Southwest em uma frota só Boeing vai valer a pena. Embora o A220-300 tenha vantagens operacionais sobre o 737 MAX 7, incluindo seu peso menor, a questão é se isso compensa os benefícios da simplificação da frota. A interferência do Elliott não vai durar para sempre. O investidor ativista está lá para inflar o valor das ações e depois vendê-las com lucro, o que acabará permitindo que a Southwest Airlines se livre dessa influência. Isso tem pouco a ver com as escolhas da frota. O que você acha? A Southwest Airlines deveria abandonar sua lealdade à Boeing e adotar o Airbus A220-300 antes de ir? O algoritmo do YouTube acha que você vai gostar do próximo vídeo, então, por que não conferir?